No formulário, pessoal, vai aparecer o nome de todos os professores e vocês vão colocar a ordem, tá? Da primeiro até o último. Por quê? Porque cada um de nós vai orientar um, né, ou dois participantes. Na verdade, o número aqui ele tem variado muito, mas acho que não chega a 15 pessoas que estão participando, né? E a gente vai ter que ver também as pessoas que se inscreveram e não puderam participar das aulas síncronas, que se elas assistirem os vídeos e fizerem as atividades, elas podem fazer a segunda etapa também. Então, eu não sei que número vai ser de pessoas para a segunda etapa do curso. Vocês têm alguma dúvida? Já vou passar para vocês. Não, eu vou apresentar primeiro, né? Porque vocês não conheceram todos os outros, mas não me conhecem ainda, então vou apresentar primeiro. Eu vou começar então a apresentação, aí nesse momento eu não vou conseguir mais visualizar a tela. Então, qualquer coisa, vocês podem utilizar o microfone para poder conversar comigo. Então, meu nome é Aline Jaime Leal, né? Eu já tinha me apresentado para vocês lá no início do curso. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas, tenho mestrado em Microbiologia Agrícola e tenho doutorado, então, em Educação em Ciências. Hoje, o título, né, seria Produção de Objetos de Aprendizagem utilizando o Canva. Só que eu vou fazer um breve histórico para vocês de como que nós chegamos nesse curso, que é uma longa história. Então, para isso, eu vou falar um pouquinho, né, fazer uma fundamentação teórica inicial, um breve histórico. Nesse histórico, eu vou apresentar alguns recursos didáticos virtuais que a gente produziu, né, por uma equipe multidisciplinar do FISU. Aline, eu não sei se é só o meu que não aparece aqui a imagem, mas não está aparecendo. Não está aparecendo? Pera aí, só um pouquinho. Então, eu vou falar para vocês, primeiramente, né, uma breve fundamentação teórica e um histórico, né, reduzido de qual a história que eu vou contar para vocês que nos levou a estarmos aqui reunidos hoje. E, né, contando essa história, eu vou apresentar ao mesmo tempo alguns recursos virtuais que nós criamos. A gente tem uma equipe, então, multidisciplinar no IFSU Campus Bagé, que cria objetos de aprendizagem. E já vem de vários anos que a gente faz vários projetos juntos. Então, essa equipe conta com professores de biologia, da área de física, da área de matemática e da área de informática. E depois eu vou falar um pouquinho, então, da experiência que eu tive, né, em um desses projetos, que foi a utilização do Canva para criar quadrinhos, vídeos e mapas mentais. Então, a gente teve já essa experiência que eu vou compartilhar com vocês e vou mostrar um pouquinho depois do Canva, né, como que a gente utiliza ele, que vai ser bem tranquilo, porque ele é bem fácil e acho que vários de vocês já devem utilizar nas aulas. Então, a gente vive, né, na sociedade da informação, onde ocorre uma revolução tecnológica, né, desde a metade do século XX, e o nosso cenário, então, social, econômico, político, cultural, ele foi alterado. Então, com o advento, né, do computador e da internet, muita coisa se modificou no mundo. E o maior desafio que nós temos, né, é como transformar a informação em conhecimento. Só um pouquinho que eu vou ter que parar aqui para permitir a entrada das pessoas. Nesse contexto, então, o papel da escola, né, é alterado, né, drasticamente, que passa a ser, então, a formação, né, de cidadãos capazes de aprender a aprender. Por quê? Porque a gente está sempre, né, numa constante e acelerada revolução tecnológica e a gente precisa aprender como a gente aprende para que a gente consiga, né, viver nesse mundo onde a tecnologia está sempre sendo atualizada. Então, aprender a aprender requer que a gente adquira uma informação, interprete, analise, faça inferências, compreenda, organize e consiga comunicar, então, essa informação posteriormente. Então, as informações, elas chegam de uma forma caótica e a escola, então, teria o papel, né, de ajudar, então, os alunos, como eles conseguem, né, a capacidade de aprender a aprender,
e como que eles vão organizar toda essa informação e converter ela, então, em conhecimento, que seria o saber ordenado. Então, as TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação, né, elas necessitam ser inseridas no contexto escolar, porque não é só uma metodologia, né, na era que nós vivemos, ela também vai possibilitar a inclusão digital e social das pessoas. As TICs, elas possibilitam, então, um ensino mais centrado no aluno. Então, o professor deixa de ser o centro, né, o detentor do saber. O aluno passa a ter, então, mais autonomia e uma aprendizagem mais ativa. E, como nós vimos agora durante a pandemia, esses recursos, eles não vão ter barreiras, né, temporais e espaciais que muitas vezes a gente tem para a realização de atividades. Seja um laboratório, por exemplo, que não cabe toda uma turma, seja o tempo, né, que é limitado na grade curricular. Então, elas vão possibilitar uma experiência, né, fora do contexto escolar. O papel do professor também muda, né? Então, a gente não é mais um transmissor de informações, de conteúdos, e sim um mediador da aprendizagem. E mediar a aprendizagem, depois eu vou dar alguns exemplos para vocês, ela é muito mais difícil do que uma aula tradicional. A gente pensa às vezes, o mediador, como que é essa mediação? Como que eu vou fazer isso? É um grande desafio. O papel do aluno também, né, vai mudar nesse contexto. Então, a gente tem que ensinar o aluno, ele tem que ter uma aprendizagem que seja capaz dele colocar em prática, né, para a resolução de problemas, e ele vai consumir e também produzir informação, que é o que a relevância do nosso curso aqui é porque os nossos alunos, eles vão ser produtores de informação, né, neste processo, nessa segunda etapa do projeto. Então, a realidade das escolas brasileiras, esse dado é de 2017, com certeza, pós-pandemia, né, ele foi alterado. Então, nas escolas brasileiras, laboratórios de informática, em 2017, nós tínhamos em 82,7% das escolas e acesso à internet a 94,5%. E os laboratórios de ciências, só 51,3% das escolas que tinham nessa época. Com o advento da pandemia, provavelmente, né, aumentou o número de laboratórios de informática nas escolas. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente teve, então, né, o governo, ele fez a compra dos Chromebooks e vários laboratórios de informática foram revitalizados nas escolas. E a gente não percebe, né, um investimento do governo ou medidas públicas para que os laboratórios de ciências sejam revitalizados, né? Muitas escolas utilizam o laboratório poucas vezes ou não tem como manter o laboratório de ciências. Então, esse é um problema muito grande enfrentado pela maioria das escolas. Então, uma alternativa interessante seria a gente utilizar esses laboratórios de informática no ensino de ciências. Então, a gente pode utilizar simuladores, laboratórios virtuais ou ambientes virtuais de aprendizagem. Então, as vantagens, né, seria o que a gente pode... Não existe, né, uma barreira espacial, vários usuários podem utilizar ao mesmo tempo, não tem risco à saúde, então muitas práticas a gente não consegue fazer com os alunos, por exemplo, de ensino fundamental e médio, porque pode correr algum risco de saúde ou porque a gente não consegue fazer eles, por exemplo, na prática. Um exemplo que eu posso dar para vocês seria radioatividade, por exemplo. Não tem como a gente fazer uma prática utilizando elementos radioativos, né, na realidade, mas no mundo virtual nós conseguimos. Tem um menor custo, o custo vai ser mais para a produção, né, porque a gente não vai ter que estar comprando reagentes e nem precisamos de um pessoal, de um técnico do laboratório, alguém especializado, para manter, né, esse ambiente. O tempo dos alunos, cada um vai desenvolver as atividades no seu próprio tempo, então ele vai ser individualizado. E a gente consegue fazer, então, experimentos que a gente não conseguiria fazer na realidade, seja pelo alto custo dos equipamentos
ou porque são experimentos que só podem acontecer, então, no mundo conceitual, porque a gente não tem ferramentas ainda, né? Não tem um avanço tecnológico que a gente consiga fazer na realidade. Então, a base utilizada, né, a fundamentação teórica é o construtivismo, que foi criado, então, por Piaget, e tem também contribuições, né, do Vygotsky. Eles vão ter algumas convergências e divergências também. Então, para o Piaget, que adorava fazer experimentos com seus próprios filhos, o conhecimento, né, a aprendizagem, ela depende do indivíduo e ela vai depender de coisas internas. Então, eu aprendo conforme, né, individualidades minhas. E o Vygotsky, ele já vai ter uma visão mais social, que é o construtivismo social, ou seja, as interações sociais, elas são importantes para que este processo aconteça. Então, nos recursos, né, que nós utilizamos e nos projetos que nós estamos desenvolvendo, nós sempre tentamos fazer a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. O erro, então, no construtivismo, ele não é visto como algo ruim, e sim um momento de retomada, né? É um momento de aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem ele é mais ativo, então o professor vai ser o mediador, né? E o ensino vai ser centrado no aluno. Além disso, ele deve promover a interação. Como nós estamos falando de recursos virtuais, essa interação é do professor com o aluno, dos alunos com eles mesmos e também do aluno com o objeto de aprendizagem que nós estamos, né, utilizando em sala de aula. Realização também de atividades cooperativas e colaborativas. As cooperativas é quando a gente tem uma atividade e divide, né, para que vários alunos façam uma parte dela. E as colaborativas, a gente vai ter uma atividade única sendo executada por vários alunos ao mesmo tempo, que foi o que vocês viram lá, né, na construção do site com o Leomar, que foi uma das primeiras aulas que nós tivemos no curso. E desenvolvimento da autonomia, então, do aluno. Vou passar, então, para a parte histórica, para vocês entenderem o porquê, né, do nosso curso. Então, lá em 2012, 2013, o professor André, que ministrou já a aula aqui no curso, ele era meu aluno do ensino técnico em informática. E aí ele me procurou com a ideia de a gente fazer um TCC aliando a biologia e a informática. Na época, eu tive a ideia de fazer um simulador, então, de divisão celular, porque os alunos eles têm muita dificuldade de abstrair, né, que independente do número de cromossomos, nós vamos ter as mesmas coisas ocorrendo, então, na mitose. Só que a gente não conseguiu fazer, foi só uma ideia. E aí, em 2014, eu entrei, então, para o doutorado. E a ideia do André permaneceu na minha mente. Então, a gente desenvolveu um laboratório virtual para o ensino, então, da citologia no ensino médio. A aluna Yasmin foi a programadora e o Ruben, ele foi o design gráfico. Esse seria, então, né, uma das imagens do laboratório virtual. Eles tinham uma célula que era clicável, eles clicavam em cima dela, aparecia, né, a foto em microscopia, né, daquela estrutura, dizia o que é a sua composição, função e quais células e a sua função, tá? Às vezes também algumas características. E aqui, cada uma dessas palavras que estão sublinhadas, o aluno ele podia clicar em cima delas e ia para um glossário. Então, é assim que era apresentado, né, o conteúdo teórico do laboratório virtual. Aqui a gente tem uma tabela interativa, que os alunos, então, eles preenchiam essa tabela com a imagem da estrutura, o nome ou a função. Era o máximo de interação que a gente tinha conseguido naquela época. E os alunos, né, que nos ajudaram, eles eram do ensino técnico integrado, então ensino médio. A gente não podia também achar que eles iam fazer coisas mirabolantes, né? E até que fizeram, né, para aquela situação, para aquele contexto.
Então, como fazer com que os alunos utilizassem o laboratório virtual e eu apenas mediasse esse uso? Foi extremamente difícil. Então, nesse processo de mediação, nós utilizamos mapas mentais, nuvem de palavras, argumentação, nessa da argumentação eram várias imagens microscópicas, eles tinham que argumentar por que elas tinham sido divididas daquela forma. Aulas práticas presenciais também, e os modelos didáticos. Aqui eu trouxe para vocês, então, o modelo didático. Esse primeiro aqui vai ser, né, de uma célula da pele, aqui é de uma célula vegetal, e aqui eu tenho, né, o cariótipo, que a gente fez, então, com o barbante, representando exatamente como são os cromossomos, né, da cebola, e aqui de uma célula epitelial humana. Aqui seria o nucleolo. Porque quando a gente é mediador, a gente tem que propiciar um ambiente em que o aluno tenha disposição, tenha motivação para estudar sozinho, e isso é bem complicado, bem difícil. Então, os mapas mentais, como que eles utilizavam essa parte teórica aqui? Eles tinham mapas mentais que eles tinham que preencher. Ele vinha, o mapa mental, com espaços em brancos que deveriam ser preenchidos. Então, obrigava o aluno a ler tudo isso daqui, estudar sozinho o conteúdo e fazer o preenchimento. Esse laboratório virtual a gente aplicou em 3 turmas. Em uma delas foi feita apenas a mediação, os alunos estudavam sozinhos e a gente fazia a mediação. Em outra, eles tinham a aula presencial e logo em seguida usavam o laboratório virtual. E outra turma, eles tinham todo o conteúdo de forma tradicional, faziam a prova e depois utilizavam o laboratório virtual. E no final a gente viu que a mediação, ela funciona, os resultados foram iguais, né, nas 3 turmas, mas quando a gente fez a mediação, a gente verificou, né, que características subjetivas, elas foram preponderantes, como maior criatividade, né, e maior motivação também no desempenho das atividades. Em 2019, né, a gente fez até 2022 uma tentativa de ampliação desse laboratório virtual, incluindo a física, né, a química e a matemática. A gente teve 3 alunos envolvidos, que foi o Vitor, o Bernardo e o Matheus, só que ele ficou extremamente complexo. Ele é, na verdade, uma versão como se fosse do Classroom, só que voltada para essas disciplinas. E então nós não conseguimos finalizar ainda, mas vamos em algum momento. E a gente tem, então, um projeto de extensão. Esse projeto de extensão começou em 2020, terminou em 2022, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. Então, com relação, né, a esse projeto ele foi desenvolvido, então, em 4 escolas. Aqui acho que ficou fora de ordem. Tá, esse projeto que eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade, ele foi feito em 2018 e ele é um projeto de extensão que nós fizemos em que a gente fez a produção de alguns materiais. Então, eu vou apresentar para vocês 2 joguinhos que foram produzidos pela nossa equipe. Esse primeiro aqui é Defenda o DNA. Nesse jogo, ele vai ter 3 fases. A primeira vai ser a replicação do DNA, depois a transcrição e depois a tradução. Nas aulas, eu verificava que quando eu terminava este conteúdo, os alunos não conseguiam, né? Virava uma salada de frutas e eles não conseguiam sozinhos diferenciar o que era replicação, transcrição e tradução. Então, esse jogo ele serve exatamente para que no final do conteúdo eles joguem e consigam separar, né, cada uma dessas etapas. Então, a gente vai ter, né, as 3 etapas. Aqui o número de estrelas contabiliza, então, quantos acertos. Aqui a gente tem as vidas, quantos reparos foram feitos e quantas mutações. Então, vão caindo esferas do céu. Se tiver A com T e C com G, são os pares corretos, que não precisam ser modificados. Todos os demais precisam da DNA polimerase para serem modificados.
Se ocorrer corretamente, fica em verde. Agora, esse aqui, ó, que não precisa de reparo, se ela reparar, vai ficar, então, em vermelho. Depois, em cada fase, no final, a gente vai ter, então, a luta com o vilão, que vai ser um mutante. Então, aqui, ó, a DNA polimerase, ela vai lutar com o vilão, que é a mutação, e ela vai estar atirando nele, né, anticorpos. Aqui no final a gente tem o número de reparos, de mutações e quantas estrelas nós obtivemos. O número de estrelas vai depender, então, do número de acertos e erros e também do tempo que nós levamos para mudar de fase. Aqui a gente tem, então, né, a transcrição. Nós temos uma sequência de DNA e a sequência de RNA que vai ser complementar. Então, aqui a gente vai ter a RNA polimerase, ela vai pular e vai colocar, então, né, a sequência complementar no RNA. E aí ela vai enviando, se ficar tudo verde, quer dizer que está tudo certo. As que ficarem em vermelho quer dizer que o aluno, né, errou. Então, nós utilizamos as cores para fazer essa diferenciação no jogo. Na terceira fase, nós vamos ter o RNA mensageiro em cima. Eles vão... Aqui a gente vai ter um mascote amarelo que vai pular, vai colocar, então, a sequência complementar. A mesma coisa, né? Em verde, os acertos, e se tiver em vermelho, vão ser, então, os erros. Depois de complementar, então, toda a fita, vai aparecer, então, o ribossomo. E aí, eles vão ter que utilizar, né, a tabela do código genético. Vão pegar aqui, então, a plaquinha, ó, do aminoácido, que vai ter que ser correspondente, né, ao RNA mensageiro que está aqui em cima. Então, a UG corresponde à metionina e assim ele vai completando, né, até o final. No final de cada etapa sempre tem, então, a briga com o vilão. E aí, no final, ele vai ter o número de estrelas, que podem ser de 1 até 3 em cada uma das etapas. O outro jogo é a incubadora Alien. Então, esse jogo ele foi baseado no filme, né, Alien versus Predador, só que a gente inverteu quem é o vilão e o mocinho. Então, o Predador vem, destrói toda a vida na Terra, o Alien tenta reconstruir essa vida no seu laboratório alienígena. Nesse laboratório, ele tenta reconstruir a célula procarionte na primeira fase, a eucarionte animal na segunda e a eucarionte vegetal na terceira. Então, aqui está o Alien, né? Esperem só um pouquinho que aqui não ficou o GIF desde o início. Então, aqui sobre o jogo, né? Aqui os três tipos de célula. Nós temos, então, o como jogar em cada uma das etapas. Aqui a gente vai ter o número de estrelas e o tempo que cada usuário vai levar. Aqui é uma história em quadrinhos, mostrando como que ocorreu essa destruição da Terra. Aqui a gente vai ter, então, o Alien, ele vai descer, então, da sua nave, vai passar para o andar de baixo do seu laboratório. Ele não pode cair aqui, porque é ácido, ele pode morrer. Ele vai gerar aqui uma pergunta, vai responder ela, vai capturar essa energia. Vocês vão vendo que sempre tem balões indicando para o usuário qual ação ele deve tomar. Ele vai encaixar, então, a energia ali e agora ele vai pegar uma placa. Essa placa ela vai ter que ser encaixada, então, corretamente na estrutura celular. Então, ele vai pegar a placa, ele vai subir agora, vai ter que subir na navezinha dele para conseguir chegar, né, na estrutura que vai ser a cápsula. Então, ele vai entrar na nave e agora tem que ser feito, então, o encaixe, né, da estrutura ali. Após encaixar, então, todas as células, fazer todo esse encaixe aqui, ele vai passar por um portal. E esse portal vai levar ele, então, até o predador. Então, ele vai ter que lutar com o predador e ele vai ter que proteger a incubadora.
como nesse primeiro momento a gente tem uma célula, né, vai ter uma história em quadrinhos contando que ele vai se aproximar. Nessa incubadora aqui a gente tem então uma bactéria, porque foi uma célula procarionte que foi produzida nessa primeira etapa. Na segunda etapa é um ovo, né, porque vai ser a célula animal, e numa terceira uma plantinha. Então, a missão do alien aqui é evitar que o predador, que ele consiga, né, destruir, então, a incubadora e, com isso, conseguir reconstruir a vida na Terra. No final, tem o número de acertos e de erros e o número de estrelas e o tempo que o usuário levou para jogar. Em 2022, nós tivemos, então, o projeto Hands-On. E a gente sai do mundo virtual, né, e começa a fazer, então, utilizar impressoras 3D para produzir objetos de aprendizagem, principalmente para alunos com deficiência. Esse daqui é um tabuleiro, esse tabuleiro é um tabuleiro para fazer os cruzamentos de genética. Nós colocamos, então, as letras, né, em alto relevo. Já existe uma versão melhorada dele que vai ter braille também, porque nós temos um aluno, né, cego no campus. Então, esse objeto de aprendizagem ele foi criado para que o aluno cego consiga fazer os cruzamentos de genética. Então, ele vai ser todo ele aqui, ó, em alto relevo, e vai ter algumas modificações agora, né, no modelo atual. Aqui, então, é a professora Carol, ela vai ser, então, a mentora, né, deste projeto. Ela que domina a parte aqui da impressora 3D e de toda a modelagem 3D. E alunos do terceiro ano da Escola José Gomes Filho, eles tiveram, então, um curso onde eles tiveram a possibilidade de modelar, eles fizeram a modelagem, então, desse tabuleiro, e depois conseguir observar a impressão dele na impressora 3D lá do campus. E aí, pessoal, a gente pensou, com esses joguinhos fantásticos, nós pensamos, o que vai nos impedir agora? Nada, porque nós conseguimos fazer jogos incríveis e maravilhosos. E aí veio quem? A pandemia, para nos dizer que não, nós não íamos conseguir. Então, esse projeto é um projeto de extensão que começou em 2020, terminou em 2022, em que o laboratório virtual seria aplicado nas escolas e os alunos fariam, então, a produção de objetos de aprendizagem. Com a pandemia, as escolas, a maioria, não tinha internet nem equipamentos adequados. E o nosso ensino remoto do IFSU, ele durou bem mais tempo, né, do que das outras escolas. Então, a gente não tinha nem autorização também, que como é que eu não vou dar aula para os meus alunos e vou ir para um projeto e vou dar aula para alunos de outras escolas. Então, ficou também uma situação burocrática complicada. E os alunos não tinham acesso aos jogos. A tudo que nós tínhamos criado, nesse momento, não serviam para nada. Quando tinham acesso, também a gente verificou que a realidade dos nossos jogos era baseada na nossa realidade e nem sempre era condizente com a realidade dos alunos das outras escolas. Então, a gente pensa assim, que bonito, que maravilhosos esses jogos, né? São bonitos, mas nem sempre eles são, assim, tão... quando a gente vai utilizar eles, a gente verifica vários problemas, tá? Então, eles não são a solução de tudo. Porque às vezes a gente tem uma ideia, né, que quanto mais tecnológico, melhor, mas às vezes não, tá? Então, nesse projeto, a gente ficou assim, não tinha o que fazer. E agora? A gente tinha 8 bolsistas por vez, né? Veio bastante dinheiro, a gente comprou 20 tablets nesse projeto, e a gente precisava, ao final, ter 166 alunos atendidos. Então, a gente utilizou, aí com isso, veio a ideia de começar a utilizar o Canva. E aí o projeto foi todo adaptado para o Canva, porque o Canva, né, ele tem várias... vai ser uma ferramenta bem democrática, né? A gente vai conseguir utilizar no celular e vai ter vários benefícios que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Então, ao final desses 2 anos, 250 alunos receberam a certificação. Nós fizemos, então, em 2021, o curso Infobio,
e em 2022 o curso IT. Nós tivemos 4 escolas, né, com essas profs maravilhosas que foram nossas parceiras. A Vanessa, então, no José Gomes Filho. A fotinho da Débora sumiu agora na apresentação. A Débora, no Colégio Valdemar. Aqui a gente tem a Ana Paula, no São Pedro. E a gente vai ter a Regina, né, no Doutor Mário. Depois eu vou verificar o que aconteceu com a fotinho da Débora. A Débora está nos acompanhando aqui agora. Eu gostaria de agradecer muito, né, as profs que nos auxiliaram e nos deram a oportunidade de fazer o projeto nas escolas delas. Então, eles começaram a produção de materiais no Canva. História em quadrinhos foi a primeira, que a gente acreditava que seria mais fácil para eles, né, no primeiro momento. Então, aqui eles vão ter os templates, né? A gente verificou também uma diferença entre os níveis de ensino. Nos alunos que eram do ensino médio, eles geralmente utilizavam os templates e mudavam só ali as falas, né, da história em quadrinhos. Já os alunos do ensino fundamental, eles começavam do zero. Parece que eles tinham maior criatividade, né? Então, aqui a gente tem um homem que está numa ilha deserta, chega lá uma garrafinha e diz, proteja-se, não faça aglomeração, use máscara. Mas ele já está completamente isolado. Aqui a gente tem também a produção de mapas mentais. Os mapas mentais a gente deixava por último, porque era o mais difícil, né? E para os alunos do ensino fundamental era muito mais difícil eles fazerem os mapas mentais do que os do médio. E nós utilizamos algumas estratégias que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, porque a gente tinha, na verdade, pouco tempo para a execução, né, dessas ferramentas. Aqui eu selecionei, então, um vídeo, né? Nesse vídeo, o aluno vai falar, então, um pouquinho sobre a Covid. Todos os vídeos, mapas mentais e as histórias em quadrinhos, como a gente tinha um curto espaço de tempo, a gente estipulava que eram poucos. Por exemplo, o vídeo vai ter 7 telas no vídeo de vocês. E aí, nessas 7 telas, eles tinham que ter, né, um começo, um meio, um fim. Tinha que ter uma lógica, né, envolvendo o vídeo deles. As fotos aqui também não vão aparecer. Só um pouquinho, eu vou voltar aqui. Para ver se eu consigo resgatar minhas fotos. Só um pouquinho, eu vou parar aqui de compartilhar só para ver se eu consigo salvar as fotinhos, que eram muito bonitas. Então, aqui eu trouxe, então, a foto, né, dos alunos das 4 escolas. Nessa primeira aqui a gente tem, então, da Escola Valdemar. A gente fazia uma formatura, então, no auditório do campus, para que os alunos que não fizeram o curso ali, tanto a Escola Valdemar quanto a José Gomes Filho, nós íamos, então, até as escolas, porque elas tinham o laboratório de informática. Na Escola São Pedro e na Doutor Mário, eles faziam, então, de uma forma que era mais concentrada, né, o curso, e eles vinham até o IFSU para que eles tivessem, então, as aulas. E a gente produzia também, premiava aqui, esses 3 alunos, eles foram premiados. A gente premiava primeiro, segundo e terceiro lugar, com relação, então, né, ao desempenho e assiduidade também dos alunos. Uma coisa interessante desse projeto foi verificar que os alunos que vinham as turmas que vinham até o campus, teve menor evasão do que as turmas em que o projeto era obrigatório e fazia parte, então, da grade curricular. Esse é um dado que eu achei extremamente interessante. E aí, então, nós chegamos até aqui. Por quê? Porque esse projeto ele foi um sucesso, né? A gente conseguiu 250 alunos certificados. Então, a gente atendeu bem mais do que isso. São os alunos que tiveram frequência e fizeram as atividades. Então, pensamos, como que nós vamos aumentar o número de alunos e de escolas assistidas, né? Fazendo, então, um curso de formação de professores.
Nós temos, então, o nosso aluno, né, o nosso bolsista Heitor, nos acompanhando aí, nos auxiliando. E, com isso, a gente capacita os professores. Cada um pode levar, então, né, essas atividades. A gente convidou outros professores para vocês terem uma gama de possibilidades de recursos para utilizar na escola com os alunos de vocês. Possibilitar também que as TICs sejam utilizadas nas salas de aula, tornando as aulas mais atrativas, os alunos vão estar mais ativos, então, e autônomos, né, no seu processo de aprendizagem. Melhorar também a qualidade, né, desses objetos produzidos, porque a gente produzia, por exemplo, um vídeo era produzido em 2 aulas, né? Agora a gente vai ter 5 semanas para vocês produzirem com os alunos, então a qualidade vai aumentar. E também nos preparar para o curso da especialização, porque ao mesmo tempo, né, surge a possibilidade de a gente atuar no curso da especialização, que a metodologia ela vai ser basicamente a mesma que nós temos aqui no projeto. Então, o Canva ele vai ser bem democrático, né? A gente consegue fazer um monte de coisas na versão gratuita. Ele é fácil de usar. A gente consegue fazer uma infinidade de coisas nele. Ele pode ser utilizado no celular e tem baixo consumo da internet. Então, foi uma via, né? Foi o que nos salvou durante a pandemia. Se não fosse o Canva, eu não sei o que teria sido de nós, porque foi bem difícil. A gente teve que se reinventar e adaptar e modificar todo o trabalho. Então, a gente vai utilizar agora o Canva, vou mostrar para vocês, né? Para a produção dos mapas mentais. A gente verificou que no ensino fundamental, principalmente, a gente auxiliava os alunos dando um resumo para eles, já com as palavras que nós achávamos importante, grifadas, para ajudar eles na construção do mapa mental. Por quê? Porque eles estavam só revisando o conteúdo. Então, a gente sempre perguntava para todas as professoras de ciências, de biologia, em qual parte do conteúdo eles estavam. A gente elaborava, então, esse resumo com imagens também, para que eles conseguissem fazer os mapas mentais, porque era bem pouco tempo. Então, com o mapa mental, a capacidade de síntese e organização, né, do conteúdo vai ser bem desenvolvida. Eles vão destacar o que é mais importante. Eles vão ter uma percepção do todo, porque todo o conteúdo vai estar ilustrado numa única imagem. Favorece também, né, a memorização, principalmente quanto mais colorido, quanto mais imagens tiver. E contribui também, né, para integrar o conhecimento que nós estamos passando para os alunos com os pré-existentes. As histórias em quadrinhos e os vídeos, a gente só dizia qual o tema que eles tinham que abordar, e eles ficavam livres, né? Para estimular a criatividade deles. Nesses 2 recursos, eles destacam as informações mais relevantes, vai ter a parte interpretativa também, né? E contextualização do conteúdo, e também uma boa forma, principalmente a história em quadrinhos, da gente avaliar quais são os conhecimentos prévios dos nossos alunos. Porque ali, quando eles constroem a história em quadrinhos, não está só o conhecimento visto em aula, está o conhecimento que eles têm de vida também. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Eu acho que agora, se eu mudar de tela, não vai, né? Vou ter que vir aqui. Agora a gente vai utilizar o Canva um pouquinho, vou mostrar para vocês. Estou quase terminando meu tempo, que horror. Então, aqui na tela inicial, a gente pode colocar, né, história em quadrinhos. Se a gente colocar, vão vir, então, uma infinidade de opções. Esperem só um pouquinho, porque eu não estou na página inicial. Ele volta para os meus projetos aqui, ó. Eu vou colocar aqui história em quadrinhos. Não está aparecendo. Vamos ver nessa daqui, que eu abri hoje. Oh, meu Deus. Só um pouquinho, eu vou tentar aqui.
ver agora se vai. O interessante é sempre que vocês estejam logados no e-mail de vocês para que tudo fique salvo. Vai ficar na parte de projetos, que depois eu mostro, tá, para vocês. Então, aqui vão ter vários modelos de história em quadrinhos. A gente pode começar com um modelo em branco, ou nós podemos pegar, né, um modelo pré-pronto e modificar, então, só os diálogos, por exemplo. Tá? Então, se a gente pega um modelo que está totalmente em branco, a gente vai ter as opções aqui, ó, nos elementos, de colocar, então, imagens que nós queremos. Por exemplo, se eu quero a imagem, ó, de um cientista, eu seleciono ela e coloco aqui. Então, eu quero escrever alguma coisa que o cientista está falando. Consigo colocar balão também. Então, a gente vai ter, sempre que tenha, né, essa coroa aqui, é pago. O que não tem coroa vai ser gratuito. Então, se a gente utilizar algo que vai ser pago, ele fica com uma marca d'água, tá? Isso é quando a gente for imprimir, por exemplo. Então, a gente coloca aqui e vai colocando, então, aqui, ó, com o texto, a gente insere, né, o que ele está falando. Ajustamos aqui com relação ao balão e vamos, então, produzindo, né, a nossa história em quadrinhos. A gente pode pegar, então, o modelo pronto também. No modelo pronto, a gente vai ter várias opções, a gente pode modificar, ó, neste caso aqui, ó, o cabelo, os olhos, a boca, o nariz, até o óculos, que cada uma delas, né? A gente pode também modificar o ambiente. Deixa eu mostrar um aqui para vocês. Esses aqui são pagos. Deixa eu ver se eu consigo um que não seja pago. Ele é pago também. Esse aqui não é pago. Então, ó, eu vou ter a possibilidade de alterações. Eu posso alterar, então, os meus personagens e o ambiente também. Com relação, então, né, aos demais. Voltando aqui, se a gente for fazer, então, um vídeo, vai ser a mesma coisa, né? Os recursos vão ser os mesmos. Então, a gente pode pegar e criar do zero. Tá aparecendo para vocês? Tá. Vocês podem criar do zero, então. Então, além dos elementos do texto, né, a gente tem também a possibilidade de pegar imagens que nós salvamos no computador, em uploads. Aqui, ó, a possibilidade, ó, de fazer, né, o desenho, riscar aqui. Temos a possibilidade de colocar o áudio. São poucos áudios que são livres, né, mas existem algumas opções. E nós temos as opções, ó, de fundo. Então, a gente pode alterar o fundo também conforme a gente quiser. Aqui a gente vai ter alguns templates que são bem interessantes. Não tá aparecendo para mim, pelo menos. Não. Apareceu somente os modelos. Tá, Isso. só um pouquinho. Tudo que é para dar errado dá no dia da apresentação, né? Então, aqui, pessoal, a gente vai ter a possibilidade, né? Esse aqui ele estava em branco. Aqui a gente vai ter os elementos que eu falei para vocês, né? A gente pode colocar o nome de qualquer, por exemplo, uma flor, vamos supor. A gente vai ter acesso às imagens
e a gente vai selecionar e colocar aqui, ó, no nosso modelo. A gente pode também pegar uma imagem que está no computador, né, que foi salva no computador, e colocar ela, né, aqui na tela. Temos a possibilidade do desenho, ó, com canetas, que a gente pode escrever com elas. Projetos vão ser todos os meus projetos salvos como vídeo, neste caso. O áudio, né, a gente pode colocar uma música de fundo. E a gente pode alterar, então, ó, o fundo do nosso vídeo. Ou a gente pode pegar, então, o template pronto. No template pronto, a gente vai ter, ó, uma série de modelos. Não é só o primeiro, nós vamos ter vários. E a gente pode alterar conforme a gente quiser. A gente pode pegar e remover a imagem e colocar outra imagem. Vamos pegar aqui, ó, do upload. A imagem, por exemplo, ó, dos alunos medalhistas. E a gente vai alterando. No final, a gente vai clicar neste botão para verificar, então, como que ficou o vídeo. E existe a possibilidade da gente alterar também a duração. Porque vai aparecer aqui a duração do vídeo, ó. Eu posso aumentar a duração ou reduzir ela. Como que a gente faz depois para ter o vídeo? Se a gente não utilizou nenhum elemento que é pago, né, no Canva, a gente vem aqui em compartilhar e aí nós podemos fazer, né, o download dele. Ou a gente pode pegar o link e compartilhar com outras pessoas. Então, a gente copia o link e manda para as outras pessoas que também vão ter acesso. O Canva também vai ser uma ferramenta colaborativa. Eu posso estar fazendo um vídeo, por exemplo, a gente pediu para um aluno, para um grupo de alunos, 4 alunos fazer um vídeo. Eles podem, os 4, estar no Canva ao mesmo tempo, editando ao mesmo tempo aquele mesmo vídeo. Isso é super interessante. E por fim, né, o mapa mental. O mapa mental é um pouco mais complexo. Agora eu vou selecionar aqui para mostrar para vocês. É onde os alunos têm maior dificuldade. Porque para que eles construam um mapa mental, eles vão ter que ter uma noção muito boa do conteúdo. Eles precisam saber muito daquele conteúdo para conseguir atingir o nível, né, de organização que requer a construção do mapa mental. É, claro, nós também, né? Dependendo do conteúdo, é complicado. Então, aqui eu peguei um modelo. Ó. São vários modelos, várias opções. E o mapa mental, né, é diferente do mapa conceitual. O mapa conceitual ele vai ter um monte de regras, né, e hierarquias que a gente tem que seguir. O mapa mental ele vai ser um pouco mais livre, mais solto. Então, nós que vamos montar as classificações, as categorias, para que a gente coloque ali aquele conteúdo. Então, aqui vai ser a mesma coisa, ó, a gente tem os elementos, vamos supor que seja corpo humano, né, que é o assunto do nosso mapa. Posso pegar imagens, né, e utilizar elas aqui. Posso vir aqui e fazer alteração do texto. Acho que tá travado de novo. Hã? Acho que travou de novo. De novo? Peraí. Então, ali nos elementos, a gente pode pegar as imagens que nós queremos que apareçam no nosso mapa. O texto, se a gente quiser alterar, ou a gente pode alterar aqui, ó, diretamente. Eu posso aumentar o tamanho da minha fonte. Posso alterar a cor. Posso colocar em negrito, né? Aqui colocar, então, sublinhado. Tem os efeitos, eu posso fazer animação também para apresentação desse mapa, com efeitos em que algo apareça e desapareça, ou vá aparecendo gradativamente, né?
Nós vamos ter efeitos também, ó, na imagem aqui, na fonte, tá? Então, existem várias alternativas. O Canva, o ideal é vocês pegarem, abrirem e começarem a mexer, e vocês vão conseguindo, né, cada vez mais verificar quais são as opções que estão ali. É por isso que eu acho que não está nada funcionando hoje. Aí, olha só, aqui o Norton avisando que tem vírus. Aqui a gente vai ter, então, a possibilidade de pegar, então, coisas salvas do computador, novamente, fazer o desenho, acessar todos os projetos, colocar áudio e fundo também, tá? Então, essas funcionalidades todas vão estar à disposição de vocês. Muita coisa precisa ser paga, mas a gente consegue fazer bastante coisa com a parte que é gratuita, sem nenhum problema. Agora vou ter que voltar aqui e voltar para a apresentação. Eu passei bastante, eu acho, né? Não, 6 minutos. Tá valendo. Então, a tarefa de vocês, que eu vou deixar ali no Class, vai ser vocês escolherem um desses 3. Se vocês querem fazer uma história em quadrinhos, um vídeo, né? Ou se vocês querem fazer um mapa mental sobre algum conteúdo da aula de vocês. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos, né, nesses 7 encontros. Vocês foram formidáveis e a gente espera, né, ter contribuído, né, de alguma forma para melhorar, então, as aulas de vocês. Agora é muito importante que vocês permaneçam no curso e façam a segunda parte, que vai ser a parte prática, onde a gente vai orientar vocês, então, para que ocorra essa produção dos objetos de aprendizagem. Então, agora eu vou passar para vocês o formulário, onde vocês podem escolher qual orientador, né, e a preferência, né, de vocês, que pode ser pelo tipo de recurso. Então, vocês viram a aula da Aline Souza, da professora, gostaram muito dos infográficos. Então, podem escolher ela, independente de vocês serem da área da matemática ou não. Tá? A Natália, por exemplo, que falou dos museus, quero trabalhar com museus, então... dependendo do tipo de recurso ou da área do conhecimento, vocês vão fazer essa escolha. E aí é bem como eu mostrei ali para vocês. Vocês vão ter uma ordem, né? Um ordenamento que vocês vão colocar e depois a gente vai fazer, então, a divisão, né? Conforme o que vocês colocarem ali para nós. Vou passar para vocês, então, agora, tanto o link da lista de presença, quanto da escolha dos orientadores. Eu vou colocar depois no Classroom também. Só que não pode demorar muito porque a gente tem pressa, né? Tipo, essa semana a gente tem que definir quem são os orientadores, porque a partir da semana que vem vocês vão ter, então, as aulas, né? Que seriam as orientações específicas com cada professor. Até... as atividades vocês têm até o final do projeto, que vai ser em dezembro, tá? Então, se vocês me entregarem as atividades, vai ser início de dezembro o final. Se vocês me entregarem até o final de novembro, tá ótimo. A gente consegue corrigir direitinho e dar retorno para vocês. Pode falar, Elenice. Ai, não entendi. Ai, ai. Alguma dúvida, pessoal? A gente gostaria de saber também o feedback de vocês, né? Até agora do curso, qual é a impressão que vocês estão tendo, o que nós devemos... Tá, o último dá sem permissão, deixa eu ver aqui. O que nós precisamos melhorar nas próximas versões? Desculpe, eu tenho uma dúvida. Sim. Eu acabei não conseguindo assistir todas as aulas, porque eu tenho um outro curso que é no mesmo horário, tá? Na terça-feira. Eu posso, então, realizar as atividades até o final iniciozinho de dezembro ali, e posso continuar no curso, então, porque eu estava preocupada com isso. Pode. Pode, porque vocês vão ter acesso às aulas gravadas, né? Sim, eu estava olhando ali agora. A gente vai colocar agora os últimos vídeos que faltam,
Então, vocês têm na plataforma todas as aulas gravadas que vão dar suporte para vocês realizarem as atividades. Caso vocês não consigam, eu assisti o vídeo ali e não consigo fazer a atividade, a gente ainda pode auxiliar vocês. A ideia é que todos completem o curso, né? Não é algo rigoroso, porque a gente sabe que professora, a gente tem muito trabalho, né? E pouco tempo no dia a dia para realização do curso. Então, ele está sendo feito de uma forma extremamente flexível para que todos consigam finalizar. Ok, obrigada. Eu vou colocar, então, depois no grupo para vocês, tá? Eu gostaria de convidar vocês, então, quem tiver interesse de fazer a especialização. As inscrições, então, são até o dia 1º de novembro. Eu coloquei os links, né, no grupo do WhatsApp, mas vou reforçar ali no Class. Eu acho que seria uma ótima experiência para vocês. Mesmo que vocês não escolham, né, a nossa área, existem outras áreas também. São 9 áreas diferentes para vocês escolherem. E se nos escolherem, a gente tem muito mais recursos. Então, aqueles joguinhos que eu mostrei ali para vocês, é só alguma dos recursos que nós vamos ter, né, disponíveis. E existe a possibilidade da gente fazer produção, então, de materiais. Vamos supor que vocês tenham um aluno com alguma deficiência que precisa de materiais especiais também, tá? Então, é só entrar em contato conosco. A partir desse curso, a gente pretende fazer parcerias com as escolas, né, projetos com vocês também. Então, nós estamos, né, abertos a parcerias para a realização de projetos e para a produção de novos materiais. Eu gostaria muito de agradecer, né, aos todos os meus colegas que acreditaram, né, e se empenharam muito para dar essas aulas aqui para vocês. E agradecer a vocês também pelo comprometimento e dedicação e por estar nos assistindo, tá? Vocês vão escolher por ordem, porque o que vai acontecer? Nós temos 11 professores, vocês vão colocar a ordem de preferência, do 1º até o 11º. Porque nós vamos orientar cada um de nós 1 ou 2 alunos. Então, a gente vai verificar qual é a ordem que vocês colocaram ali para fazer a distribuição. Mais alguma dúvida, pessoal? Era isso, então. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma ótima noite a todos.